Carnaval é sempre um tema difícil de debater, polêmico. Há quem goste da folia, mas há quem prefira o sossego e guarda a distância da balbúrdia. Ainda mais com essa invasão woke, né? Mas independente do gosto, o carnaval tem sido um instrumento de manipulação ideológica e cultural. Se é que a gente pode chamar músicas como Deixa eu botar o meu boneco de cultura, né? Tem também, claro, o significado espiritual da festa, que bebe das tradições do Império Romano e é pouquíssimo conhecido. E no meio de toda essa história ficam algumas perguntas. O carnaval pode ser bom? As suas raízes espirituais têm algum efeito sobre a festa atual? Mesmo que o carnaval seja ruim, dá pra viver o carnaval de uma forma sadia e tal? E o mais importante, será que ele é? E jardineira, por que estás tão triste? Bem-vindos... Que calor, hein? Bem-vindos a mais um Quinto Elemento, Carnaval. Nosso espírito carnavalesco. É isso. Muito Então... alegre com o carnaval. Muito feliz. Sobretudo aqui na Vila Madalena. Isso que eu ia falar. Uma beleza. Cara, um mês, o carnaval não começou, né? Na nossa gravação. Agora já até tá quase no fim, mas... Mas já tivemos aí nesse final de semana Uma prévia. Uma prévia do inferno. Uma prévia, as ruas fechadas, Uma prévia do com Hades. criança na festa, aquela galera vestida de demônio. Não é piada, eu tava vestido de demônio. Uma loucura. Não, vestido de mas demônio isso aí era desde comum. sempre. A turma na chuva, não, sem sempre roupa, foi. pegando pneumonia. Vestido de demônio até... Parece uma tia, né? Ai, o pessoal não põe um casaquinho na chuva. E aí, pegou quem no carnaval? Peguei gripe. E fiquei com Deus. Mas eu acho que a primeira coisa a gente já pode falar dessa coisa de fechar a rua e não sei o quê, porque o carnaval é uma festa que tem milhares de anos, né? Começa nas Saturnálias. Sim, lá. lá em Roma. Aliás, você tem um negócio interessante sobre Saturno, né? Saturno. É engraçado, se você pegar o símbolo de Saturno, você divide ele assim em dois, tem uma perninha aqui, né? Assim, e tem Bota uma na outra tela. aqui. Né? Aí, se você pega as duas perninhas e separa e faz assim, é literalmente o símbolo comunista. Literalmente, sem tirar nem pôr. Isso é coisa do editor, nosso editor-chefe. Não, peraí. O símbolo de Saturno... Não. Forçou. Não, Você não acha que forçou? Forçou. Igual, mas agora, olha que Forçou. engraçado. Forçou num nível radical, até Sabe- porque não era... Não, eles fizeram com foice e martelo, eles não estavam pensando em símbolo saturnino calma. de Brito. Mas aí... Não, então, Saturno, ele é um deus, Saturno é o Cronos da mitologia grega, né? E os titãs, você sabe que eles são o lance da natureza, fora de controle e tal. Os vulcões, os terremotos são... Exato. né? Eles são, em Roma, Saturno era muito associado a uma espécie de uma era de ouro, em que a fertilidade era plena, o pessoal não precisava se preocupar. E as Saturnálias eram festas em que tudo era invertido. Então, todos os papéis sociais eram subvertidos e colocados ao contrário. Né? Então, você tem um deus associado não necessariamente ao caos completo, mas à fertilidade, à bonança e à falta de restrição. E quando você entra na era de Júpiter, por assim dizer, você tira Saturno e põe Júpiter, você pega na mitologia grega, seria o equivalente que o pessoal conhece mais. Júpiter é Zeus. Exato. A Zeus matando os titãs, ou seja, a racionalidade dominando sobre a natureza. E aí você tem a festa de Saturno, onde aquela ordem é toda subvertida. E aí provavelmente vem daí mesmo, porque o carnaval é subversão da ordem. Isso todo mundo tá de Tem acordo, coisas, né? por exemplo, Roma pegava todos o panteão lá dos deuses, de todos que eles iam conquistando, iam transformando aquilo em religião oficial. E aí tinha festa para tudo que é lugar, né? Tinha festa para tudo que é Baco. Você tem a festa do Até Baco. no carnaval. Né? Isso é mais ou menos o que acontece na Bahia com a lavagem das escadarias. Lá, que Exatamente. 2 meses antes do Exatamente. carnaval, Começa a lavar tudo. começa a lavar as E escadas. continua sujo, impressionante. E aí continua assim. Já fazem xixi depois, né? E aí vai da ponta de Salvador até a outra ponta, lavando. E tem igreja pra cacete. Né? E os caras vão fazendo, quer dizer, tem carnaval 2 meses antes. Às vezes quase emenda. Com... São Paulo, que é o túmulo do samba, dizem, né? Podia ser o túmulo do carnaval também, né? Mas os caras, ao contrário, ressuscitaram
o carnaval, porque São Paulo era um lugar que você fugia do carnaval. Exato. A cidade de Não, a cidade de São Paulo era um maravilhosa. paraíso. Era Mas maravilhosa. isso é coisa de 5 10 anos, anos, 10 5, anos. 10 anos. É. 10 anos era uma maravilha. Eu ficava em São Paulo justamente por isso. Será que tem alguma relação com a invasão dos cariocas? Talvez. Não, mas Bem eu acho que possível. tem relação com o PSOL, né? Que PSOL tem essa ideia de vamos pegar a rua e... Só que é a rua dos outros, Vamos né? sugerir, vamos... Porque vamos... saiu uma matéria na Folha lá, os moradores estão chateados com o carnaval, não sei o quê. Aí o cara, ai, também são só 4 dias, só 4 dias o é o mês inteiro já não é mais 4 dias. Começa por aí. Agora. Se fosse 4 dias seria chato, mas são 4 dias, beleza. Exatamente, a gente tudo tolera. bem. Agora, cara, é antes, é depois, é durante a quaresma. Para quem é católico, para quem é religioso, a quaresma é uma data importante de recolhimento. Então, assim, desrespeita totalmente. Não, faz o link justamente com a questão de como o carnaval surgiu. Não tem nada a ver com as Saturnalhas, por exemplo. Foi justamente depois que o Papa Gregório instituiu o início da quaresma na quarta-feira de cinzas. Não, mas tem origem tem lá. sim. Sim, Mas não, as mas eram tradições origens diferentes. da festa, eram diferentes. A festa ela incorporou Sim, essas sim, tradições ela pegou o que antigas. já tinha. Festa da colheita, festa do... Porque, falta na de verdade, colheita. o carnaval foi uma tentativa da igreja, segundo até o Ratzinger, tem um texto muito legal dele circulando aí, de falar assim, tá bom, vocês vão fazer zona e tal, então vamos fazer assim, vamos colocar uma quaresma antes da Páscoa aqui, pra, pelo menos aqui, e assim, o Ratzinger fala um negócio muito legal, que ele fala assim, o cristão não é contra a alegria, a gente tem que tomar cuidado para não chegar assim e falar carnaval. A alegria é uma coisa que está, aliás, intrínseca ao cristianismo, ao cristão. Então a gente tem que tomar cuidado para, quando a gente apontar o dedo, é para o que tá de errado, não pela a festa é legal, você celebrar e tal, né? E também o problema do carnaval, para mim, a gente já falou até isso no Chá com a Gente, quando a gente... Aliás, ouçam o Chá com a Gente de carnaval, deve ter no YouTube. O problema hoje que acontece é que o carnaval ficou o ano inteiro. Então, não tem nem o auge do... vamos subverter um pouco aqui nesses 4 dias para, sei lá, para extrapolar, para extravasar, e depois a gente vai passar os 40 dias em penitência e não sei o quê. Não, você fica extrapolado o ano inteiro, e aí cada vez mais esse degrau vai subindo, porque se você já está extrapolou aqui, ficou extrapolado o ano inteiro. O degrau da pizzaria. Da pizzaria, né? da pizzaria. Cara, o que me espanta é que, assim, Télio, a gente está falando dos 4 dias, não são só os 4 dias, nem questão da imoralidade em si, que tá cada vez pior, exatamente, né? né? É que Vai parece... pro Baixo Augusta em julho. Exatamente. Vai estar É que igual. parece um furacão, cara, virou um furacão. O prédio, uma rua que mora um grande amigo meu, por exemplo, os caras botaram tapumes até o teto. Parece que vem um furacão, parece Miami, vem um furacão aí, tá vindo um furacão. né? Um furacão. Porque os caras entram assim, e não é só a imoralidade sexual, é a total perda. Fezes, urina. É isso, o cara, ele pede pra ir no prédio do banheiro do cara, o cara fala, não, pô, aqui não, vai em outro lugar e tal. E aí o cara, o que eles fazem? Tem prédios que são aquelas grades, né, intercaladas, o cara bota ali o pênis dentro da grade e faz xixi dentro do prédio Então o cara bota... o cara bota ali um tapume, né? Então você tá vendo que virou um furacão, virou uma perda total, aqui. né? Assim, a ideia de que não é você ser alegre, não é você comemorar uma coisa, não é você... É simplesmente assim, cara, é onde não tem regra mesmo. Daqui a pouco tem um filme até que que os caras fazem isso, né, da violência. Ele fala assim, ó, a gente vai liberar 24 horas, você pode... Esse é The Purge. É isso, daqui a pouco vai virar isso, ó, dos 4 dias você pode até matar se você quiser. Não vai ter polícia, vai ter nada. Você faz o que estuda, E os faz o caras que eles matam, quiserem, né? e daqui a 4 dias o carnaval tá caminhando para isso. Exatamente. E só você falou da Era de Ouro, não é à toa, eu tenho uma questão do progressismo, que é exatamente, tem até um podcast, um minicast que a gente fez sobre progressismo, vejam, que a gente fala que o progressismo veio com uma ideia cultural mesmo, de que essa busca por essa idade... Essa era passada em que os tabus não existiam. E que a ideia perfeita, a harmonia mundial, a paz mundial vai ser encontrada, que está ligada com o globalismo, com tudo isso. Eles substituem pelo passado pelo futuro, né? Isso. É o futuro. Eles querem encontrar no futuro essa idade de ouro. Essa idade de ouro. Mas volta tem uma do ouro. ânsia Eles de apostam no que futuro. isso Que existia. é oriental, tá? Que é a religião oriental nisso. Tem tribos em que, não sei o quê, foi depois que pessoas veio a eram livres, isso. Aí já são as deturpações. Para o Marx é o futuro. O passado sempre foi um problema.
Né? Ele fala justamente que a história do homem é a história da luta de classe. E a idade do ouro, esse negócio tá ligado, o hinduísmo, o budismo, esses caras voltamos ao mesmo assunto, que é essa busca da perfeição mundial. Mas é mesmo, eles universal. buscam ou no orientalismo ou na própria Roma, né, que eles falam assim, aquele pessoal, porque realmente eles tinham muitas, os caras inventaram quase tudo que a gente usa até hoje, aqueduto, estrada, Ar-condicionado. O laser, né? Fogão. A pizza, Pizza. a pizzaria, Pizzaria. é tudo. Não, mas eles realmente teve uma era de ouro até tecnológica e assim, de pensamento. Eles foram a Roma, a gente fala em Roma, parece que é um negócio só. Foram alguns centenas de séculos. anos que os caras dominaram e teve auges de e 500 teve coisas. A terra de Cícero, a terra de Marco Aurélio. Coisas boas. Então, mas o que acontece? Plotino. Eu vejo, principalmente nessa coisa, Zé Celso Martinez Correia, sabe? Sim, Aí sim, não, é o o Baco, hedonismo, é aquela coisa das religiões pagãs mesmo, de querer voltar para isso, porque Tanto isso é o que verdadeiro homem. Você pega no carnaval brasileiro, tem uma espécie de um ritual que iniciava as festas, que é quando o prefeito pega a chave da cidade Entrega pro rei Momo. pro rei Momo. Rei Momo. Então, Que é o subversor. Exatamente. É o filho da noite. Eu volto a insistir nesse ponto. Quando você faz isso durante 4 dias, é como pro universo maromba o dia do lixo. Isso É o aí. dia que você pode comer, você pode extrapolar um pouco mais. Eu não vejo nenhum problema. Isso é até bom. É saudável você ter um período em que você... Porque assim, quando você vive na ordem, é preciso que você saia um pouco dessa ordem para que você possa reconhecer onde ela está. Senão, também, você fica aquela coisa que a gente vê dos caras extremamente caxias que não toleram nada, né? E aí são esses Aí caras já que é intolerância que é- enrijece a sociedade vira tão perniciosa Santo quanto Tomás- a total liberdade. Santo Tomás, inclusive, ele dizia que de vez em quando tudo que o homem precisa é de um banho quente e um pouco de vinho. O negócio é que há uma diferença entre um banho quente e um pouco O de que vinho. acontece e é uma E aconteceria. O que acontece é que essa coisa se alastrou para o resto do ano e perdeu o seu sentido espiritual, porque ele só faz sentido dentro dessa quando você unidade entra que na você vai passar por esse período assim, de poder se jogar na lama para depois entrar num período de profunda contrição, né? Que são 40 dias em que você vai vai abdicar de Isso várias para coisas. os católicos. Para os católicos, existe- mais para os católicos. Mas, Mesmo assim, se você não for religioso, nesse período, desculpa ter cortado, nesse período do carnaval tem dados oficiais do governo que mostram que o número de abusos libidinosos cresce em 20%. Então, assim, existe aquela ideia meio... Então, mas aí desculpa, você ia falar Não, alguma mas coisa? pode falar. Sempre foi assim? Não, é isso que Não. eu acho que Não. Não, Até mas sempre Eu acho que teve teve- problema. teve- Sempre Eu teve acho que problema. entramos num ponto interessante que é o seguinte: carnaval é cultura? Já foi, eu acho. Cara, acho que é. eu acho que tenho é. lembranças muito boas também. do carnaval em família. Muito boas. Eu Em Teresópolis, no Rio, o cara vestido de pirata, aquele negócio, sim. que era divertido, entendeu? No Clube Comari, quem é do Rio vai se lembrar lá de Teresópolis, ia a turma, meu pai, sabe? O pessoal jogava vôlei, aí se vestia de havaiana pra jogar vôlei. É um negócio, inclusive, que você conseguia quebrar certas barreiras e que era muito legal, né? Não, e hoje com essa onda de que homem é mulher, mulher pode ser Não, já homem, perdeu, aí já não tinha, tem o que mas inverter. lá em Santos tinha um negócio que eram os portuga. Começou com os portugueses, que botavam umas roupas de papel crepom de mulher e tomavam banho e saía o papel banho da crepom virava Doroteia. homem. Era o banho da Doroteia. O cara se vestia de mulher, de papel crepom, pulava na... É uma coisa quase inocente, assim, de subversão. era Você fala, inocente, por um sim. dia, não tinha coisa de... No último, eles proibiram, porque estava começando a ter estupro de criança, sabe? É Não, esse nível de degradação Não, que e a coisa assim, vai, sabe? e os caras começaram a tomar conta dos carros, porque no começo ia em bondes. Os bondes que circundavam a praia levavam os caras vestidos de papel crepom lá. Depois começaram os carros, o corso mesmo, os carros, e aí caminhões, não sei. A gente saiu, levava o Felipe, menino. Menina no dia, né? Menina, no dia menina. No dia menina. No banho da Doroteia, a gente ia no... Como era o nome do bloco? Raparigas do Último Gole. Escapou Raparigas por do pouco, Último hein? Nada. Não, mas a gente tá... E aí era um negócio familiar, que dava para levar a gente. Porra, aí a gente saía, bebia, ficava... Enfim, tinha os excessos, né? De carnaval. Mas né? era um excesso de carnaval. Mas assim, eram excessos assim, que
são excessos como a gula, como não era um gula. pecado. A gula era o maior grande excesso, pecado, pelo Sim, menos você ali. come, né? bebe. come, sim, bebe. É porque a gente tem uma marca de subversão tão grande que até o significado do próprio carnaval foi subvertido. Exato, A gente confunde, o cara confunde hoje a gratificação, por exemplo, do prazer, do desejo, com a liberdade. Então, então o cara fala assim, hoje a gente é mais livre porque tá fazendo sexo na rua, não sei o quê. Outro dia brinquei com um amigo meu, falei, olha só, tem mais inovação na culinária do que no sexo. Sim. Mas tem muito mais. E com a Sexo não idade mudou você vai nada. prestando mais atenção. Mais atenção na culinária. Na culinária. Então, tem mais inovação ali do que no sexo. Porém, o cara hoje fala, eu tenho uma liberdade. E o que eu falei pra ele, eu falei assim, cara, o que eu vejo é que o que a gente vive não é uma revolução sexual, uma evolução ou qualquer coisa. É a utilização política do vício sexual. Exato. E aí eu me lembrei do livro do Admirável Mundo Novo, que o cara veio e falou assim, quanto menor for a sua liberdade política e econômica, maior vai ser a sua liberdade sexual como compensação para você não reparar nisso. E é o que a gente vê na rua. O cara tá dizendo assim, hoje eu vou transar na rua. Não sei nem com quem, vou ter como alcoólico, porque não é só o sexo, Tudo. a extrapolação É o excesso, de tudo, exatamente, entendeu? geral. E tudo qualquer coisa, roubar. E você me deu um insight aqui. só- Um insight da questão do sexo, né? Porque o problema do carnaval nunca foi nunca foi. Sempre foi o carnaval. O carnaval já era um problema, por isso que inventaram o carnaval com a quaresma. As festas pagãs eram um problema. Então, inventaram. Só que aí existe uma maneira saudável e até cristã de brincar o carnaval. Não necessariamente brincar o carnaval, desculpa, é de festejar e descansar. Sim. Né? No geral. Mas a gente está falando dessa festa agora. Sim. Quando a sociedade inteira se sexualiza num nível que a gente está hoje, que é um nível babilônico, também não gosto de falar, nunca esteve assim, já teve. Nossa. O mundo já teve sim, Sodoma e Gomorra, entendeu? A gente já sabe. Anos 20. Anos 20 foi uma época bem pesada. Putzaria. Então, assim, o problema é que quando a sociedade inteira está muito sexualizada, é aí que o carnaval que vai... Quando você Reflete, solta, vai reflete, soltar né? demais justamente aí. Se fosse uma sociedade muito mais fechada, essa parte sexual que é o do flerte, não sei o quê, que foi mais ou menos no fim do século XVIII, XIX, aqui no Brasil. Eu estou lendo um livro que chama Ecos da Folia, muito legal, tem umas lacrações assim, mas é bacana. Então, essa coisa do flerte e tal é saudável, porque pessoas solteiras, olha lá, conhece alguém, não sei o quê. Então, assim, a questão... Claro que o carnaval é só a ponta do iceberg, é quando a coisa transborda. Mas é que a gente vive uma sociedade já doente em todas essas áreas. E aí, no carnaval... É o que a gente falou, o ano inteiro. Sempre bom. Basicamente, é o É carnaval. bom balizar porque é o seguinte, excessos não é uma coisa restrita ao carnaval. Sim. Excessos acontecem durante todo o ano em qualquer isso sociedade, que eu em qualquer disse agora. civilização. Exatamente. O carnaval, ele tende a ser potencializado um pouco porque nesse período o excesso é permitido. E aí o excesso já deixa de ser excesso, ele precisa ser algo mais, né? Ele vai um pouquinho o além. excesso já virou regra. Aí Exato. acaba no Golden Shower. O que acontece o que acontece é que é o seguinte, no passado, os excessos que eram cometidos também em outras Era mostrar o joelho, né? A gente fez, na BP, a gente tinha feito um documentário sobre o carnaval e tinha uns caras da velha guarda, por exemplo, do Império Serrano, o cara comentando assim, pô, há 20 anos, cara, o carnaval pra gente era uma maravilha, que a mulher botava uma saia que a gente podia olhar o tornozelo, entendeu? Isso era maravilhoso, não sei o quê. Hoje, o cara falou, pô, hoje não tem sentido nenhum, entendeu? O ano inteiro essa porcaria. Virou uma indústria, né? Virou uma Indústria de massa, inclusive. Esses caras das velhas guardas, das escolas de samba... Escola de samba é extremamente eles eram- conservador. É isso que eu ia falar. Extremamente Eles eram conservador. muito conservadores. Eu conheci Tinha alguns... baiana, cara. Baiana, Ala das baianas, ala da velha Das guarda. crianças. E é sempre a velha guarda que comanda o bagulho ali. O nego não desrespeita um cara da velha guarda dentro de uma escola de samba, cara. O cara Contar uma história rápida. Desculpa, vai falar não, aí. já... Uma história rapidinho. Uma vez eu fui ver um show do Nelson Cavaquinho na quadra da Mangueira. Que inveja. O Nelson Cavaquinho. Espetacular, né? Ele e Clementina Jesus, eles faziam... Que tem uma das melhores frases da história da música popular, que é tire seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Exatamente. Fala. E aí, acabou o show, eu, garoto, sei lá, devia ter uns 18, 17 anos, meio hippie, assim, fui lá e dei um beijo nele.
O cara me olhou assim e falou, meu, você enxerga, meu irmão? Porra é essa? Que vem me dar beijinho? No rosto, né? No rosto, sim. É que hoje em dia não foi uma bicoca. Não, a bicoca ele plantava a minha cara. Vamos trocar de lugar? Você ia falar alguma coisa? Sabe aquele beijo do fã? Pô, Você parece o Nelson O Cavaquinho. cara me olhou assim, meu, o que há? Você é meu Nelson Cavaquinho. O negócio é que a gente perdeu, não é só com o carnaval, com o carnaval a gente vê o maior reflexo disso mesmo. Exato. Mas a gente perdeu a noção do significado das coisas que a gente faz, né? Então, por exemplo, o carnaval, tinha um monte de festa pagã, aquele negócio complicadíssimo, o nego consagrava lá o tempo para uma entidade esquisita, subvertia tudo, aquela zona, dava pau. Aí chega a igreja e fala, pô, vamos, tá beleza, vamos festejar, a gente faz a coisa de forma ordeira e tal, e tem uma penitência, não sei o que, a gente consegue dar uma ordenada no descanso aqui na festa da galera. Aí o tempo vai passando, o nego fala, pô, não é só uma festa, é a festa da carne, então temos que agradar a carne. E aí o cara começa, quando você está na sociedade cristã, ou mesmo que não seja a sociedade cristã, a sociedade tradicional de algum outro tipo, que busca a virtude de alguma outra forma, né? Você tem uma vida orientada à busca de um negócio mais alto. Quando você está na sociedade que ela vive na carne, que o cara passa... Ele deixa de ter sentido. O cara passa de segunda a sexta trabalhando lá, se torturando no trabalho e tal, não sei o que, de segunda a sábado que seja, se torturando no trabalho para juntar uma grana e comer num lugar que ele gosta ou ir numa balada e se satisfazer a carne. Ele passa a vida inteira girando em volta da carne. Disso, é isso aí. Né? E aí, quando ele está girando em volta da carne, ele não está pensando em mais nada. Né? E aí ele vai se degradando, buscando cada vez mais prazer. E quando tem uma festa em que as restrições que a sociedade impõe, as regras, quer elas sejam boas ou ruins, mais ordenadas ou menos, Explode, vira um... Cara, Não é questão não não só acho nem- sexual, não, cara. Questão de Drogas de e tudo. impulsos, não. Você pega na Bahia orgiásticos. aqueles negros se socando, se dando porrada. E aí, olha que engraçado. É só pro instinto, assim. E é um instinto mais a coisa se animal, se inverte de novo. Porque começou com, vamos tentar ordenar a brincadeira aqui, a festa, o descanso. E aí quando você vai ver, nego tá no começo da festa fazendo um ritual de entrega do tempo para uma entidade de subversão. Quer a pessoa acredite nisso ou não? O significado simbólico, né? Estou entregando esse tempo para esse símbolo que significa isso, né? Você está falando do Rei Momo. Exatamente. Quando do recebe Rei a Momo. chave da cidade. Exatamente. Que já não tem mais isso, né? Essa nem coisa de isso rimar. mais, mas o Até carnaval o politicamente correto, até nisso, Estragou se até meteu, se meteu, porque o gordofobia, não sei o que lá. Pode ter mais, não não. pode Não, ter então, Rei Momo. o politicamente correto é um problema sério no carnaval, né? Porque ele é moralista, o politicamente correto é Totalmente. é uma moral que eu não concordo, Sim. mas é uma moral. E ele tenta impor essa moral, só que ao mesmo tempo o cara é woke, é moderno, não sei o quê, tem essa coisa de sexo livre, não sei o que lá. Então fica sempre essa briga. E o que acontece? No final, eles dão uma volta tão grande, até uma mulher escreveu no New York Times, uma feminista, ultra, não sei o quê, falando, olha, talvez essa ideia de a gente fazer sexo livre com os caras e tá tudo bem por aí, a gente não seja uma boa ideia para as mulheres. Talvez só os homens tenham ganhado com isso. Ou seja, elas dão a volta inteira no feminismo para chegar onde a gente já estava falando. Onde a Mas gente isso é um chegou. clássico. Mas é assim, Mas olha só. E no carnaval acontece o politicamente correto, acaba... eu só queria chegar nesse ponto aqui para não perder o começo. Eles acabam falando assim, olha, você tem que tratar uma mulher direito, não pode sair passando a mão na bunda dela, que a gente fala, é coisa do politicamente correto, mas que a gente concorda também, né? Sim. E aí tem... Entra a negócio- destruição, eu não Engraçado. vou nem pela religião, a destruição das coisas boas, humanas, independente, da tal ordem, porque assim, você tinha o amor, o erotismo e o sexo. O cara foi destruindo isso tudo e virou prazer, gratificação, o desejo pelo desejo, porque o cara não quer mais o desejo para ser gratificado, satisfeito. Ele quer o desejo pelo desejo. O desejo só quer desejar o próprio É o desejo. fim dele. Então, o que acontece? Tudo virou energia orgiástica. Então, quando o cara vai na Bahia, e eu te falo assim, eu nunca fiz ritual pagão, mas eu ia lá na Bahia, pô, era legal, tinha um trio elétrico, era maneiro, cara, você botava Sim, abadá, eu era um clima legal, entendeu? Não tinha da pancadaria dos caras na pipoca. A pipoca até era mais pressão, óbvio, mas não era que é hoje. E era legal, cara, você às vezes flertava, tinha um namorinho de verão, que você conhecia na praia, pô, era legal você fazer os blocos, era uma energia boa.
Cara, eu me lembro disso em 94, quando eu estava entrando na faculdade, tinha 17 anos, eu fui até antes, em 93, com 16, eu já ia no Carnaval no Nordeste. E era de boa, cara, era um negócio legal. Às vezes você tinha, a mãe do meu amigo ia, pô, vou no bloco também, era um negócio legal. Cara, anos depois, virou Walking Dead, cara. Os caras iam assim, ó, Exatamente. pô, armado, muito ele vinha pouco armado tempo de depois, né? loló, que era o lança-perfume, já não sei o quê, mas não é mais só o loló, era o loló com a vodka, que já começava 5 horas antes. Quando você olhava o bloco, já tava todo zumbi, todo mundo se pegando, e a parada é número de beijo, número de pegação, suor, e meu irmão, já virou um Walking Dead. Exatamente. Entendeu? Então é uma degradação dos valores, porque é tudo orgiástico. Entendeu? Foi muito Tem um negócio rápido. que é. A gente rápido. até soltou essa aqui, talvez eu tenha até entendido errado. Aí você me corrige. Que é essa coisa que. Não, vamos ter. A gente tem aqui essa ordem e tem um período em que a gente sai da ordem, como se fosse necessária a transgressão. Sim. Mas você não precisa transgredir e sair da ordem para descansar e festejar. Né? Quando a gente coloca na cabeça que você tem que quebrar aquela ordem que você está vivendo para você ver ela de uma forma diferente, você já começa a permitir certos erros e a coisa vai se degradando. Não vejo assim. Porque não vejo assim, você não não. precisa ficar doido. Não há, você descansar. Você está olhando a visão, para mim, parecendo que você olha a visão do que o carnaval é hoje e diferente do que o carnaval, no seu sentido mais puro, é. Entendeu? Por exemplo, aqui a primeira manifestação de carnaval veio em 1560. Entendeu? Ou seja, isso aqui está incrustado na nossa cultura. Aliás, se eu não me engano, foi o imperador chegando. Foi uma festa para o imperador. Isso, e a rainha, se eu não me engano, a Leopoldina, o Thomas comentou com a gente, ela instituiu o carnaval aqui. Ela, então, é uma coisa meio imperial até. Tudo. Agora, Dom a Pedro II questão é a seguinte... gostava da folia. Voltando para os exemplos práticos, eu cansei de passar carnaval, assim, e de você conhecer pessoas que na sua vida comum você não vai conhecer. Por quê? Porque aí, paradoxalmente, caem todas as máscaras. As pessoas são elas mesmas, elas não estão preocupadas com quem você é, o que você é. O cara senta numa mesinha de boteco, abre cerveja lá e fica lá, cara, se divertindo, conversando com gente que nunca ele poderia viver. E isso é um enriquecimento da sua história. Ótimo, entendeu? legal, correto. Estou falando no ponto positivo. Claro que assim, o que acontece é que hoje, isso já nem... Mas eu acho que também... Vou dar um exemplo pessoal. Vou dar um exemplo pessoal. O maluco tava numa feira de games, né? O cara falou, pô, tu quer conhecer fulano aqui que fez a empresa e tal, não sei o que. Eu falei, vamos, a gente vai se encontrar lá no Madame Satã. Eu falei, caralho, Madame Satã, que merda, porra, que nome dessa bosta, desse nome de... Fui muito lá. Eu falei, não, vai ser uma bosta. Aí eu fui lá, tá, de boa. Era até meio bobinho. Tinha um sujeito vestido de capeta correndo pra cima e pra baixo, o funcionário do lugar. Mas quando isso? Existe até hoje, lá, é o mesmo lugar. Eu fui nos anos Agora 70, voltou o woke também, né? Voltou. Que era barra pesada. É de boinha. Até ele vai, Eu fui lá, E ele achou bobo. tinha uma galera, era o pessoal brincandinho e gente alternativa, como é que é? Boquezinhos. Aí, eu tava lá, eu tomei umas 3 cervejas, comi um negocinho lá e tal, e de boa, conversei com as pessoas e fui embora. E, tipo, o negócio é quando acho que é aí que tá o problema. Quando não há mesmo a conexão com aquela ordem maior, e o sujeito fala, agora eu vou meter um pé na jaca. Não tem nenhum sentido. Até porque, voltando uma correção meio histórica, porque eu pesquisei também um pouco do negócio, é o seguinte, o Concílio de Trento instituiu a Quaresma. O Papa Gregório é que instituiu a Quaresma, o início da Quaresma na quarta-feira de cinzas. E aí, esses 4 dias anteriores foram meio que institucionalizados pelos cristãos ali, como um período de que eles iam fazer uma espécie de despedida da carne para entrar no seu período mais Mas é que tá, é possível o carnaval sem... Porque eu acho que vocês dois estavam falando de coisas um pouco diferentes. Você está falando da subversão espiritual. É você fazer algo que pro seu espírito vai te fazer mal só porque é carnaval. Isso tá fora de questão, por questão. Agora, quando você subverte uma subversão social, que eu acho que esse é o espírito bom do carnaval. Que é o que eu estava comentando, o papel social. Uma das origens também, ninguém sabe direito a origem, mas uma das origens é uma festa, Marmaduke, sei lá o nome assim. Que depois no podcast eu vou falar mais a fundo disso. É uma festa que o rei se vestia de plebeu
e um prisioneiro vivia 2 dias como rei. Vivia mesmo, o Isso cara na Europa, tinha né? tudo. Não, é Egito, eu acho. Ah, tá. Era Egito. Vivia como rei, só que assim, acabava, aí tem a quaresma do cara. Acabava os 2 dias, o cara era morto. Não sei se valia a pena. Pro prisioneiro? Pro prisioneiro, ganhou 2 dias ia morrer de preso. Já vai né? morrer mesmo. Mas, então, assim, a questão é que sempre a questão da subversão é muito legal. O rei era um papel de humildade. Ele fala, olha, eu sou um homem como todos os outros, eu tenho que entender isso. Então, a subversão social não é um problema. Então é o imperador ir pra rua, e era mesmo. Ele abria o palácio, ele abriu o palácio para as pessoas, e as pessoas atacavam bola de cheiro, limão de cera, né? Isso eu acho fantástico, Carnaval. Isso é bom. Essa subversão é legal, porque é até uma crítica ao ridículo pros nossos próprios dogmas. Exato, Sim, nosso padrãozinho. Olha como a gente é pequeno. E você, o juiz, vê o cara vestido de juiz e fala, realmente, eu sou ridículo com aquele negócio. Exato, perfeito. Eu quero sair de palhaço, quero sair de pirata, e quero ser o Homem-Aranha, e, pô, tudo bem, Nenhum cara. cristão isso é vai legal pra perverter caramba. o seu espírito no carnaval. Ele vai fazer justamente essas práticas de Vestir de índio. É, não pode sim, mais. Não pode mais, Dependendo agora. mais, se vestir de nada, né? Dependendo Ninguém do mais caso, fez posto a ridículo. ordem social vigente, a ordem social que está sendo imposta, ela muitas vezes é subversiva. Então, se você subverte a ordem, você pode estar ajudando a reordenar aquilo. Isso, entendeu? exatamente. Esse é um ponto. ponto E aí, positivo. Encontramos um ponto positivo. Sim. E eu acho Mas esse que era um ponto muito legal. Na minha Eu infância também foi acho, isso. também, Eu adorava. Pô, você levar confete. olha só, não era uma parada boa, existe- cara. Pô, eu Essa fui de- fundador de um bloco. É mesmo? Desculpa pra Quer beber. dizer, começou... Segura no bagre. segura no bagre. Segura no bagre. Aquela época, por Luigi, escapou por pouco, hein? Rapaz! Menina Pindorama se enfrentou, isso não é milagre, eu segura no bagre. Era o hino do cara. Pindorama era a rua. Lembrou da letra. Pindorama era a rua que eu nasci, inclusive. Era a Rua Pindorama. Mas tem uma coisa interessante nesse negócio, que essa discussão que a gente está tendo hoje, ela existe desde 1820. Por causa Sim, desse livro que eu acabei, o Ecos da Folia, eu acho que eu já falei, né? Eu vi um monte de coisa da imprensa da época, né? Ela junta... Saúde! Desculpa, perdão, ainda bem que eu... Não, deixa. Nada, um monte de coisa da imprensa da época, e que é o seguinte... A mesma discussão, o verdadeiro carnaval não são os entrudos que os caras jogam coisas nos outros, ficam de diabinhos lá. Tinha cara, teve uma história que saiu num dos jornais que o cara se suicidou porque uma das brincadeiras chama Você me conhece? E a pessoa fala, você me conhece? Só que com uma máscara de fantasminha, assim, horrível, a máscara, dá medo, aquela porra. E aí fala, você me conhece? Ah, você traiu sua esposa, não sei o quê. E ficava falando as verdades, que às vezes era verdade, às vezes não. Às vezes eram calúnias e não sei o quê. Era tipo o Twitter. Né? É isso aí. E aí, cara, o cara foi acusado de roubar, ele era comerciante, o cara se matou. Então, assim, teve coisas, era barra pesada, os caras vestidos de diabinho, era cara que saía pra brigar, pra dar porrada e não sei o quê. Não, os intrudos eram pesados. Tinha, né? só que ao mesmo tempo, quando tinha intrudo. as famílias brincavam em casa jogando, porque o intrudo era o negócio da molhadeira, só que nas famílias eles jogavam bolinha de perfume, que eram os limões de Na cera. rua era mijo. Na rua era xixi ou borfélia, que eu acho mais legal. Puta, Borfélia, sabe o que é? Sabe o que é Não. borfélia? Você não deve saber. Eu não sei. Borfélia é um ovo que você pega uma seringa de urina e bota lá, enterra por 4 dias, espera apodrecer é um processo alquímico. e joga na pessoa. um negócio- uma bomba Faz um nuclear. círculo Quase. também. Então você imagina... Basicamente um pra armário de homem Eu solteiro. acho que a gente podia voltar com essa prática, jogar nos bloquinhos. O pessoal faz um negócio parecido com Babalu hoje em dia, só que põe outra Mas coisa. é que tá, você vai, por exemplo, não sei hoje, mas há 10 anos no Recife, porque o Recife é meio, assim, carnaval tem que ser tradista e tal, é proibido música baiana até, eu não sei se ainda é. Eles não deixam entrar trio Trio elétrico. elétrico, Trio elétrico não. É o frevo, que é o boneco frevo. linda. Né? Então, assim, Metais, né? se você vai no Galo da Madrugada, é esse carnaval que a gente falou. É baixaria, assalto, não sei o quê. milhão de Agora, pessoas, né, cara? tem o bloco Não da pode dar essa a corda. O cara sai com uma corda, eu não sei se ainda existe, os caras de Recife me falam. O cara sai com uma corda, às 5 da manhã, falando acorda, acordando toda a vizinhança e vem as trocadilho. famílias e não sei o quê. Cara,
Isso é divertido, é subversivo e não tem problema nenhum. O cara às vezes bebia demais, essas coisas, mas... então, aí, assim... em qualquer circunstância. Exatamente. Tem gente que bebe demais. Pois é. O cordão do Bola Preta no Rio era muito legal. Bola Depois virou um negócio Você sabe uma insuportável. baixaria. Não, Sabe que assalto, roubo. engraçado. O Clube de faquinha. Pesca de Santos era convidado de honra Do do Bola Bola Preta? Preta todos os anos. Então ia toda a galera lá. Então, galera, Tem Bola Preta é duas- famoso. Tem Maravilhoso. uma dualidade engraçada aí, que primeiro tem do sujeito que ele se mete muito numa ordem, fica fazendo a mesma coisa sempre ali, e ele tem a rotininha dele, as paradas dele, ele se irrita com aquela mudança, né? Por exemplo, imagina um cara que ele tá... Um cara desordenado mesmo. Se ele trabalha toda vez de segunda a sábado, não sei o que, sai no domingo e tal, uma hora ele enche o saco, ele precisa de uma mudança. Mas ao mesmo Seria uma válvula de escape mais. né? Exatamente. Mas ao mesmo tempo a gente tem uma sociedade que já está desordenada, né? E pessoas que já estão desordenadas. E eu acho que essas pessoas, elas não precisam de um tempo de alívio. Elas precisam de mais tempo de ordem. De um tempo de Não, ordem. são 4 dias de ordem. Então, Exatamente. Começa assim. Boa. Né? Já que eles Seria querem ser... extremamente subversivo. Olha só, mas Bloco da ordem. Bloco da Vamos ordem. fazer o Lava-Rak. Carnaval ao contrário. Carnaval Lava-Rak. Olha só, mas Lava-Rak. isso já está acontecendo. A quantidade de gente que fala assim, pô, vou aproveitar o carnaval para ir para Pra ir uma pro fazenda, retiro. para a natureza, pro retiro. é isso. É o contrário, virou o inverso. Sim. Então o cara quer fugir, quer ir para natureza, quer ir para praia, quer estar em contato com uma ordem, porque já virou loucura. Mas isso que você está falando, cara, é extremamente perigoso na nossa sociedade hoje, que é um atento, que virou o seguinte, se você olhar hoje, você falou do cara... E eu queria separar isso. Você falou, o cara que tem a vida, tá lá trabalhando, isso não é ordem. O cara tá numa Ele indústria. falou que vive na desordem. Não, nem é É desordem. uma ordem material, mas não é material. ordem espiritual. Então ele tá ali, cara, quase como um instrumento mecânico. Pô, qualquer um cara, você pega o cara, o pereguinho dele, sei lá, o cara empacotador da Magazine Luiza, né, sei lá. Faria Limer. Faria lá. Ele tá lá. Nas americanas. ele fala, Fazendo a mesma coisa durante 4 anos, o cara vai ter ele não tem um propósito, ele virou uma máquina. E isso que a gente está falando que era o carnaval, virou o sextor. Então o cara, Virou o sextor, para né? ele Exato. fugir, ele veio agora sextor. Tem um amigo fim de nosso que semana. fala sabadando, inclusive. Sabadão. Sabadando. Não dá. É muito woke. Mas é muito woke. Mas o cara, ele entra o quê? Ele fala assim, pô, agora eu vou ser livre. Então assim, eu sou escravo, eu tô numa desordem, eu tô oprimido aqui, né? Eu não sou humano, eu sou uma sombra de humano. Pessoal. Na sexta, sextou. E aí, para onde o cara vai, ele não vai para a liberdade. Ele vai para a confusão da gratificação de um desejo com a liberdade. Então ele vai para a festa rave, cara, pro se drogar, beber, fazer sexo, cara, não importa com quem, como, aonde, com quê. Vai buscar tudo isso. Com o que também, Não, bomba nuclear. E o prazer tem esse problema, né? Que eu vejo isso muito nas feministas e tal. Hoje apareceu lá no TikTok, esquerda da TikTok, não sei o que do TikTok. Eu não sei o que do TikTok, eu não Liberals sei o on que é. TikTok. Sim. Como é que é? É TikTok Libs do Twitter, né? É, negócio assim. uma conta do Twitter que só pega conta de esquerda, progressista, e ele não fala nenhum comentário. Ele só bota posta o o negócio. Que os caras estão falando. E os caras estão querendo censurar, sendo que o cara não fala nada. Ele só posta. põe lá. Libs on TikTok. Isso. Chama. Vou seguir. E aí também quero. tava aparecendo uma menina fazendo uma piadinha assim, olha, eu não tenho filhos, então eu tenho tempo para isso, para aquilo, não sei o quê. Quando essas pessoas têm o problema, e esse cara seria uma vítima disso, de olhar a fotografia. Bom, hoje, com 30 e poucos anos, né, no caso era mulher, talvez até mais um pouco, eu tô aqui, né, e eu tenho a minha liberdade, eu tenho dinheiro, materialmente eu estou bem resolvida, eu posso transar quando eu quiser. Ela fala isso literalmente, com quem eu quiser, é só ligar lá e o cara, vamos dar uma e tal. Só que quando você dá um zoom out e vê isso sob a perspectiva da eternidade e até da velhice, nem precisa, mesmo que você seja materialista, você fala assim, pô, um dia isso vai acabar. Você para tudo. O que acontece com o mundo de hoje é o cara falar, é o carpe diem, aproveita o dia, aproveita aquilo, sem pensar 2 minutos na frente. Imagina pensar no final da vida. A gente imagina. virou colecionador de experiência.
Sim. É aquele... Então o cara quer colecionar todo tipo de experiência agora. Ah, eu vou beber, vou me drogar. Pô, vou transar com qualquer mulher, vou transar com qualquer homem, vou transar com bicho, porque eu tô colecionando experiência. Mas é mais que isso não, até. Tem um poema que ele encapsula isso, o verso é: o meu ser evaporei na lida insana, do tropel de paixões que me arrastava. Né? E aí, eu vou parar por aí, porque pegar o poema inteiro... De quem que é? Não lembro de quem era, mas depois eu passo. Procura, eu tenho... na internet, Google. Mas o lance ele pega a vida inteira dele, ele faz uma analogia como se fosse um tropel de paixões que o arrastava. E aí o que mas aí sucumbe à natureza escrava, ao mal que a vida em sua origem dana, que seja, ele vai morrer. E ele fala: prazeres, sócios meus e meus tiranos, essa alma que sedenta em si não coube, no abismo, e aí, enfim, caiu no abismo dos desenganos, não lembro agora. Garoto. E o que era? Veja o nome do Tropel, depois E acha o poema pra gente. Bota embaixo aqui. O tropel é um tropel como se fosse um tumulto, né? Então, um tumulto de paixões, né? Então, o cara tá na vida dele, pô, eu quero fazer aquilo. Ele vai. Pô, eu quero fazer não sei o quê. Pô, ó, mulher bonita. Ó, não sei o quê. E aí é aquela multidão de paixões, né? Que vão arrastando o cara e ele chega no final da vida e fala: caralho. Olha, é a vida do homem médio do século XXI. Exato. Eu mesmo, antes de pensar no assunto, a minha vida era isso aí, pode ser descrita com isso. Antes de parar pra pensar, pô, quem sou eu, onde eu tô, minha vida era isso aí. E eu acho que a da maioria das pessoas hoje é isso aí. Agostinho, para vocês, Agostinho tem uma frase que fala exatamente isso. Fala: o homem tem tantos tiranos quanto são os seus vícios. E o cara confunde com manda. liberdade. O cara confunde com liberdade a busca do prazer, que é escravizadora, né? Que quando você vai ver, ela escraviza. E outra, confunde prazer com felicidade, porque quando você vê no fim da vida um monte de realização espiritual, ou seja, filhos, família, ou mesmo quem não teve família, o cara que está sozinho, mas teve um trabalho que faz sentido, um trabalho, um padre, sei lá, uma coisa assim, ou mesmo, enfim, vocês entenderam, que tem um sentido, a felicidade que você alcança ali é muito maior do que todos os prazeres somados, porque o prazer é imediato e não sei o quê. Então o carnaval, quando você busca só o prazer e corrompe o espírito, aí você está se matando. Até porque a questão para eles é o seguinte: a liberdade é vista de uma forma muito simplória, porque se você disser que você se ajoelha, né, que você reza, mas como? Isso é ser escravidão? Não, mas eu escolhi isso. Essa é a minha liberdade. Se você tomar a liberdade pelo princípio básico, a liberdade é a liberdade que você pode fazer o que você quiser. Inclusive penitência. Inclusive rezar e ser servo, ser servo de Deus. Né? Agora, eles são servos do quê? Alguma coisa você vai ser. É aquela coisa que o João Filho comentou, que eu já comentei acho que num outro programa, que são as 6 direções do ser. Né? Você tem o céu, o inferno, você tem a natureza, a sociedade, você tem o futuro e o passado. Se você vai negando algumas, sobretudo quando você nega, a conta chega, cara. A conta chega. Na hora que você fechar o caixão, você vai perguntar: o que eu fiz da minha vida? A resposta é o quê? Bom, eu só me joguei para um lado, para a natureza, para o inferno, né? E para o futuro. O João Filho eu não conheço quem é o... poeta. Ele é um poeta. Grande poeta. Um amigo nosso, saindo do João Filho pro editor, um amigo nosso, careca, meio corcunda, com narigão. Eu queria voltar ao João Filho, mas eu não conhecia das 6 dimensões, depois eu vou te pegar. É muito interessante essa... Mas volta ao careca corcunda. Ele gosta... Vem aí de vez em quando, faz pão. Ele gosta de... ele gosta de falar um negócio, que o diabo, ele inventa o problema para te vender a solução. É isso aí. Né? Então ele inventa o problema. Qual é o problema? É a sociedade materialista, que o cara fica trabalhando, correndo atrás de dinheiro, igual um cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? E aí o cara termina com a outra solução, que foi o diabo que inventou também. Que escapa, vai pra putaria, vai fazer besteira. Então eu acho que a gente tem que, quando a gente fala desse sujeito imaginário, mas que reflete... Sujeito imaginário sou eu, pô. Não, você, todo esse mundo. que trabalha de segurança e não tá... É bom pra gente também pensar, apesar de xingar muito, eu xingo muito os caras que inventam as coisas, mas o cara que tá ali na válvula de escape, a gente também tem que aprender a ter a misericórdia de falar assim... O cara que... Claro, tem gente que tá lá brincando, nem tá perdido, né? O cara tá... Mas essa galera que vai pro limite, fala assim, cara,
vamos rezar por ele, vamos A questão é você... ter um olhar um pouco mais misericordioso em vez de falar, esses babacas. Então, a questão é você odiar o pecado, não o pecador. Dá uma o problema tristeza, é que muito exatamente. cristão confunde. Muito cristão, muito... Enfim, as pessoas elas confundem. Você acaba odiando a pessoa ao invés daquilo, do erro que ela está cometendo. E me dá Esse é um uma grande tristeza profunda de verdade quando eu vejo corpos caídos literalmente. pela Vila Madalena. Assim. É isso mesmo. Um cara babando verde, entendeu? Sim. Menina de 16 anos vomitando. Menino, criança, tipo 15 anos, entendeu? Completamente embriagada, você vê, drogada, fala, sei cara, lá o quê. Pô, dá uma tristeza aquilo. Fala, pô, carnaval não é alegria. A ideia Isso é o não oposto de alegria, né? É o oposto da alegria, é antítese. E a barbárie completa. No carnaval do ano passado, eu estava aqui em São Paulo e acho que infelizmente veremos isso de novo, mas tinha um cara com amigos, eu estava andando, não estava no carnaval ainda, nessa semana do bloco anterior, e tinha um cara que estava assim, totalmente, cara, como alcoólico. E os amigos, né, estavam assim, vendo, cara, e gozando o cara. Assim, porra, lá, caiu no chão, etc. Aí a turma que não estava no carnaval, que não estava no bloco, olhou pro cara e falou, esse cara, meu irmão, vai morrer, velho. O cara precisa ser atendido. E essa turma levou o cara pro SAMU, né, e levou o cara pra ambulância. Então você imagina, até quando a gente fala no nível de degradação, O vazio, né? O vazio, o teu amigo tá passando mal, exagerou, e você é incapaz de reconhecer. Até de perceber, de perceber. Não é nem por mal. Você já tá anestesiado, cara. Você tá achando divertido, o cara quase morreu. Agora, que é grave, eu estava falando que essa discussão é antiga, né? E é mesmo, porque o entrudo era, no geral, era mais a festa do povão mesmo, que saía lá e tinha as zonas. E a elite começou a fazer os cordões carnavalescos, as sociedades carnavalescas, que eram os bloquinhos e os bailes de máscaras que tinham mais a ver com a Europa e não sei o quê. Os ranchos, né? Isso. Os blocos, os ranchos. Que não era essa coisa de jogar coisa, era uma coisa mais saudável. O máximo era água. Exatamente. E isso vem... O que aconteceu no século XX, principalmente depois de Getúlio, que eu acho que é uma coisa que realmente mudou o carnaval para pior, e eu acho difícil a gente sair dessa artimanha, é quando o Estado resolveu falar, não, vou tomar conta desse negócio. Porque aí o Getúlio, ele proibiu, por exemplo, instrumentos não brasileiros. Então aquela coisa do bloquinho com metais, que era animal, era uma coisa mais legal. Na época de Getúlio não podia, porque metal é uma coisa americanizada. Entra um outro problema que é, quando você entra com a estatização do negócio e tem também um outro lado que aí o Arthur conhece bem. Que é o diabo encarnado. O Arthur conhece bem, lá vem a ofensa. O Arthur conhece bem. Carioca conhece bem, a bandidagem ele conhece. Abre ali uma oportunidade para todo tipo de esquema zoado, aí que eu de lavagem de dinheiro e aí entra crime organizado e de repente você tem as maiores bizarrices. Não, e é curioso. Fala. Não, você, por favor. Eu tenho conhecimento de causa. Porque a inversão, né, que é isso. O Estado vai lá, toma conta da folia. A história a anti-subversão. Não põe corda no meu bloco. Tem uma música legal do Aldir Blanc que ele fala isso. Não põe corda no meu bloco, porra. Não vem, né, nem vem dar ordem ao pessoal. Deixa a gente fazer o nosso carnaval aqui. E o que está lá em Santos, quando eu fundei o bloco, era um bloco familiar da Rua Pindorama, era uma rua, né, que dava na praia ali e adjacência. E juntava aquele pessoal lá, não tinha nada organizado, rigorosamente nada. O carnaval, se bem que o carnaval se organiza, né, se organizava por ele mesmo. Por si só. Por si só. O Barão de Mauá que falava que no Brasil só tem duas coisas que funcionam, a desordem e o carnaval. Sinônimo. Então a gente juntava a fazer aquilo. Esse bloco começou a crescer, foi quando eu caí fora, porque a minha ideia não era essa, era ter um bloco de rua mesmo, dos amigos. Aí começou a vir gente de outros bairros, não sei o que lá, aquilo cresceu, era bom, 2.000 pessoas. E aí a prefeitura falou, não, a gente vai bancar vocês porque já é uma atração.
que aconteceu? Começou a sair tiro, porrada e bomba, tiro mesmo, morreu gente. Proibiram mataram. também por causa Aí disso. proibiram, a própria prefeitura proibiu o bloco. Você vê que a volta que deu, os caras foram se meter. Não, a propósito, só para não perder o gancho, cariocas conhecem carnaval. Aliás, você vê que eu sou típico carnavalesco, inclusive, uma coisa não, mas Eu até vinha, caráter. eu E sou uma aí, coisa aí não dá. Bota Quando um você pandeiro perguntou aqui, se você vai carnaval ver. é cultura, eu acho que criou-se muita coisa boa, positiva, na música, na poesia. Especialmente né? na música. Pega o Câmara Cascudo, falando de carnaval, né? Pega do próprio Gilberto Mendes, enfim. E agora tem um negócio curioso desse negócio do Estado se intrometer. Assim que o Império caiu, a República assumiu, né, a bronca, o primeiro ano, os caras falaram assim, não, carnaval em fevereiro não pode porque é muito calor, o pessoal vai pegar doença. Positivista. Vai, não sei o que, elas positivistas. Não, porque olha, ciência, não sei o que lá, o carnaval agora vai ser em julho. O pessoal, beleza. Chegou em fevereiro, o carnaval rolou normalmente, foi todo mundo pra rua, puta carnaval. E aí fizeram em julho também. Falou, pô, o governo está pedindo, vamos fazer. Então, teve 2 carnavais. Então, esse ponto é ótimo. Tem um outro cara, vai, fala. Não, fala, mas quanto eu tenho que... Não, o outro também é rápido, falando do Sim. Barão de Mauá, ele morreu pouco antes do carnaval. E aí decretaram luto, né, no Rio de Janeiro, e o prefeito, mesma coisa. Falou assim, não, nós vamos adiar o carnaval para, sei lá, maio. Os caras, beleza, 2 carnavais no mesmo ano. Fizeram. Não... Inclusive todos fantasiados, muitos blocos fantasiados de Barão de Mauá. Não deixa de ser uma homenagem. Foi Eu uma gostaria homenagem, de- uma homenagem. Fatalmente faríamos, né? Então, antigamente, inclusive, tinha aquela história de botar máscara de político, né? Total, de Sim. Maluf e tal. né? A crítica é política. Sim, Exato. nasceu Hoje não, com o carnaval. hoje a política está dentro É o establishment. Inclusive, Eu sou a favor. Fica os caras puxando o saco de cidade, de prefeitura, porque a prefeitura bancou as... Se você ver, a gente sofre, que aí tem o positivismo nessa questão do Estado, e você falou do Rio de Janeiro, principalmente foi, para mim é marcante isso, mas não é só lá não, que é a diferença de organizar e normatizar. Organizar é uma coisa, cara, normatizar é outra. Organizar. Então eles querem normatizar tudo, aí vira positivista, entendeu? Vira positivista. E aí você pega, por exemplo, o fenômeno lá do Brizola, quando ele falou assim, pô, vamos tirar aquilo lá da... onde era o desfile, que era uma coisa meio espontânea, Sim, toda na Marquês de marcada. Sapucaí. E criou a Marquês de Sapucaí. Ali a coisa piorou, porque aí ele entrou Normatizar. dinheiro do governo, né? E tá dia do governo, aí o cara Aí começa a ter jurado 9.9, harmonia, outro 9.8. Estação Primeira de Mangueira. Entendeu? E aí vira um Nota negócio 10. que é falso, porque você perdeu a espontaneidade popular, Exatamente. perdeu a cultura para virar um grande teatro mal E feito. pior, aí é que eu falo. Peraí, mal feito eu acho que Não é. Não, feito pode aquilo- dizer falsificado. É bem muito bem feito, mas pode falsificado, ser, entendeu? Plastificado. 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 Correção. boa. Isso é plastificado. A questão é que quando o governo entra, a gente não tem mais como sair, né? Esse é o problema para mim hoje. Porque eu penso São Paulo, quando que vai ser o túmulo do carnaval? Acho que difícil, porque qual prefeito vai chegar e falar assim, bom, Para com essa vamos palhaçada. voltar como é que era antes, porque essa coisa do carnaval não tem... Não vai. Bota lá no autódromo, Primeiro, no bloquinho. primeiro, Essa sugestão eu acho ótima. é uma sugestão que o cara do Uber já falou, todo mundo, Então, qualquer pessoa eu com só acho dois que essa projeção é complicada porque, assim, vai chegar um momento, certeza, que se você fizer isso na sua campanha, é capaz de você ser eleito. Pô. É Eu vou verdade. tirar o carnaval. É verdade, Não, é verdade. então, Cara, porque não ninguém mais precisa- aguenta. Não Ninguém mais precisa ir aguenta. longe. A gente mora aqui, próximo à Vila Madalena. Me recuso a dizer que moro na Vila Madalena. A gente mora aqui em Pinheiros. A comunidade, essa região está se unindo para evitar o carnaval na Vila Madalena. Olha só. Entendeu? Quer dizer, o próprio ele. pessoal de Pinheiros e Natural. Vila Madalena não estão aguentando, cara. Porque é o isso aqui seguinte, vira um inferno. Carnaval, De verdade. quando tinha na Vila Madalena, isso não faz 10 anos, é o que você falou. Era o bloquinho de pouca gente que dava a volta no quarteirão, 100 acabou. pessoas. Atrapalhava um pouco, mas era uma semana antes do carnaval, no máximo, e na semana do carnaval. Depois acabou também. Só É, pra não vai quem o quer, pessoal, vai quem quer. eu Vai tenho quem quer, certeza dava que a vai volta ter no uma quarteirão. antipatia do pessoal. Ah, Mário Pierre tá reclamando. Tá, imagina o sujeito, vai ter uma antipatia Ah, do porque mora lá e comunista. tá reclamando. O burguês reclamando. Pô, imagina, era sábado aqui, nem tinha começado o carnaval ainda.
Tava rolando uma zona, um negócio, fecha a rua e o cacete. E tinha gente que, porra, veio trabalhar, velho. O cara veio trabalhar, o comércio aberto normalmente, e uma dificuldade. Nós viemos trabalhar. Sim, não. Mas o sujeito já que pega lá 3 horas já de condução para chegar aqui, Exato, esse exato. cara tem a vida muito mais complicada, porque meia dúzia de sem vergonha querem... De burguesinho. De burguesinha, exatamente. São os burguesinhos, E o que é exatamente. pior, né? Tem um meme lá circulando, o cara beijou todo mundo na coisa, ele tem uma aparência parece um fungo humano. Né? Isso é muito bom, você postou, não postou? Mas é a mesma, o que incomoda é sempre essa falsa afetação de virtude, porque aí o mesmo safado vai no mercado de máscara. É isso aí. Não, esse aí tem que usar máscara mesmo, eu concordo. Não, não quero. pra gente. Exatamente. Você tem Esse toda a cara razão. fica de máscara. Mas não é com esse intuito que ele usa máscara. É verdade. O problema é, se fosse com essa preocupação, porra, cara, aí tudo bem. E tem Mas uma não coisa é. pior, porque o bloquinho você esperava mais ou menos. É engraçado que parecia até mais organizado, porque você sabia mais ou menos o dia, eu não sei Pra se era onde meio o que boca a circuito que ele boca, fazia, não sei o quê. Hoje, cara, o cara fecha a sua rua e que se pode botar pia aí. Porque assim, não havia. Aqui estava fechado, estavam começando o bloquinho. Eu cheguei aqui para buscar um equipamento que eu ia tocar. Pô, a rua fechada não tem um aviso por correio, não tem uma bandeira aqui falando, ó, vamos fechar a fechou rua. e acabou. Tipo, fechou, você se mora aqui, se trabalha aqui, se dane. Então, assim, botou na mão do Estado, da prefeitura, ainda mais essas prefeituras psolistas, né, que acham que a rua é do povo, Sim, do sim. povo porque é do povo deles, é dos Desses burguesinhos de que vão lá. merda aí. Porque só tem. Você vai olhar aqui, não é povão. Não tem o povão, Lógico que não. Lógico É a que não. galerinha que Lógico vem, que não. ai, vamos no bloquinho e não sei o quê. isso. Não sei porque eu fiz sotaque carioca. Não é, Eu também não entendi Não, tem agora. daí sotaque Vila Madalena. É que eu lembrei de Cara, amigos. mas e é o seguinte, eu falo, isso eu falei várias vezes, o cara que quer beber no carnaval, pode beber, pode ficar bêbado, é o direito dele. Não, isso não significa que eu tenho o dever de aturar bêbado. Pois é. Nem que o cara vai me encher o saco comigo trabalhando. Então, se Exatamente. vier bêbado no carnaval, tá me encher o saco, vai levar uma bifa. Porque, cara, Exato. nada a ver com isso, cara. Isso Não faz me parte enche do o saco. carnaval também. Faz para levar uma bifa. Pô, levei uma bifa do Arthur. Levou uma bifa. Porque eu tenho a obrigação de aturar bêbado Invadiu. fazendo xixi na Invadiu porta meu da minha espaço, casa, exatamente. porque é o seu carnaval. Beba, Golden fica à vontade. shower. Beije quem você quiser, inclusive o seu cachorro, se quiser. Não tem Exato. dono, né? Exato. Lá não tem dono, faça Problema- o que você quiser, o problema é seu, se acerte depois comigo, Problema não é tem que nada a ver com dependendo isso. da- Mas vai levar a bifa. Dependendo do cara, você vai dar bife, ele vai se apaixonar. Vai. Hoje em isso. dia, Tem 50 corre tons esse risco. Mas 50 vai levar tons a bifa. de de Arthur. Arthur. Mas olha só, tem uma injustiça que a gente fez 50 aqui. tons de quarta-feira de cinza. Passa não, que é o seguinte, ele diz assim, pô, o fato das escolas de samba hoje estar na mão de bicheiro, com crime de organizado, lavagem, isso não é o carnaval, não é popular. Isso é o problema da... O Reagan tem essa frase, o Reagan, né, que é sensacional, falou assim, a maior mentira do mundo é... Não, tem uma frase que é boa, a maior mentira do mundo é eu sou o Estado e vim aqui para te ajudar. É a maior Falou mentira do- do mundo. Reagan. Reagan. Reagan, não tá falando do Hegel. Não. É que o Reagan... Mas a frase é boa, a frase é boa. não, é isso aí. demoninho. Demônio. É o satanista. Junto com o Church. Então, Então, assim, mas a frase, eu sou o Estado e vim aqui para te Baixou a ajudar. tiazinha de novo. Não veio. Então, quando chega o Estado ali para organizar, normatizar, o que ele faz? Porque ele vê assim, opa, isso aqui é uma festa grande. Sim. Pô, eu vou patrocinar porque isso vai me dar voto. E aí começa todo o caixa 2, esquema Mais de que dinheiro. isso, não é só voto, exatamente. Manipulação. Ele pode pegar a grana e falar assim, olha, é pra cultura, e dá pra todos os amiguinhos, entendeu? Olha, o exemplo, isso é uma... vou falar aqui uma besteira enorme, é minha opinião pessoal, mas é uma opinião pessoal. Vou refletir, vou insistir que não é a opinião do Quinto Elemento. Vamos ver, Né, né? e tal. Vamos Não, ver. mas é o exemplo do quão ridículo se virou. É o prefeito do Rio de Janeiro, que é o Eduardo Paes, que fala que é sambista, porra. Com aquela Sim. cara dele, finge que é sambista, bebe chopp, fala que é carioca malandro, que é um tremendo de um pato. É um pato. Eu tenho horror, Pato. é um pato. Eu também acho. Entendeu? É um cara... Opinião consensual. Então tá bom, que bom. E aí ele vira e fala assim, mas por quê? Porque ele utiliza o esquema da escola de samba para dar dinheiro para a prefeitura do Rio para fazer o seu feiro eleitoral e controlar a galera. E fica naquele ponto que é sambista, enquanto o cara fica lá achando que é o máximo participar da comunidade, onde ele não tem educação, não tem saneamento, não tem nada mais. Todos os O problemas. prefeito ajuda a gente no Lembrando carnaval, que tudo isso- que ele é bebedor de cerveja e come linguiça. Olha, amigo, Lembrando Mentira. que tudo isso, hipoteticamente, na opinião do Arthur. é minha opinião, pode me Hipoteticamente, processar, adoraria ser o processado pelo Eduardo prefeito Paes. É que nem Eduardo isso ele Paes, tem coragem no de fazer. Minecraft, Minecraft ele faz isso, virtualmente. Mas até esqueci. Não, a única vez que o Estado se intrometeu no carnaval e deu certo
foi o Itamar com a Lilian Ramos, que apareceu O Fusca, aí, inclusive. o Fusca, Foi a divulgação do Fusca. Divulgando a propaganda do Fusca. Eu sou a favor. Esse é o verdadeiro nacionalismo. Esse é o verdadeiro nacionalismo. Na época dos pelos pubianos. né? Mostrando Aí tudo o eles que tem de existiam. melhor. O verdadeiro nacionalismo. Capô de Fusca, o Fusca, material isso aí. nacional. Mas, Foi aí que o Estado se meteu literalmente. Não, E mas a carinha dele de cínico na foto é bonita, né? Não sei o que está acontecendo. Foi aí que o Estado meteu. Não é comigo. mas o grande problema é que a gente entrou nessa sinuca de bico, porque virou, o carnaval é a cultura nacional. Não é, exatamente, é numas, porque se você fizer uma pesquisa, eu tenho certeza que a maioria das pessoas fala, não, cara, eu quero viver minha vida, deixa esses, vai pra lá. E vai ter um monte de gente que vai curtir, que eu acho que tem gente, e assim, existe uma cultura carnavalesca O muito... Recife leva 1 milhão de pessoas pra rua, não mas quantas moram em Recife? 7 milhões. O Brasil não é a essência da cultura brasileira, carnaval. Tira a cerveja. É uma essência Tira a artificial. cerveja. Tira a cerveja e vê entre as quantos vão. nossas, entre Tira a as nossas cerveja e vê quantos vão. práticas culturais, não. ela é uma delas. Ela é. E eu acho que é até importante, eu concordo Não sou até que a a favor. gente tem que manter algumas coisas nesse sentido. Porque, assim, o Brasil é vasto e tem pessoas diferentes. Algumas gostam de carnaval, outras não. Ok, não tem problema com isso. O problema é quando isso vira uma obrigação para todo cidadão. Você é obrigado a participar de uma festa que E não ser é sua. feliz, obrigado a ser feliz. Na porta da sua Começou o casa. carnaval, agora fica feliz. Fica Começa feliz. aí. Na porta de um bairro residencial que não tem nenhuma tradição de carnaval, não tem nenhuma tradição. É empurrado porque o PSOL acha que é bairro de burguês, vamos lá, encher o saco. No fundo, eu acho que é isso mesmo, cara. isso por aí. É aquela coisa, vamos lá. É que eles moram por aqui também. Também, pra facilitar. Tem que fazer Você o acha que eles seguinte, moram na zona noroeste? a gente aproveita o que o carnaval tá rolando, que parou o país inteiro, e a gente pratica o carne-vral. A carne vem encher o saco, você vral nela. Vral nela. Manda a carne embora. E você fica, a Eu gente voltei a faz outra quaresma, coisa. Cara, olha só. Faz outra coisa. Qual o ponto, você é brincadeira, fazer xixi na rua, homens e mulheres. A coisa Exato, mais cara. barbárie são Não, cachorro. fazer xixi na rua em cima de alguém. De alguém, Golden Shower. Golden Shower. E acho isso Antigamente era máximo. purpurina, né? Restou só a urina. Foi embora. Boa. Boa. É uma pena, mas cara, é isso, os caras fazem isso pra tomar conta do negocinho e não sei qual o objetivo, mas o escravizar carnaval mesmo, só escravizar a manipular, população. né? E Manipular você a não gente. tem saída, você não pode viver sua vida normal. E, volto a falar, se fossem 4 dias, aquele fim de semana, né, de sexta a quarta-feira de cinza, eu ia reclamar do mesmo jeito e tal, mas beleza, 4 dias é carnaval, vai. Exato. Agora, cara, fica o mês inteiro, bicho. Fica o ano inteiro. É pior. Volta e fica meia o tem ano as festinhas inteiro. de rua aqui. Quando o eu ano morava na inteiro. Panela, eu cheguei a morar um tempo na Panela aqui, eu morava na frente aqui. De vez em quando também, sem aviso nenhum, fecha a rua, tinha transformista Drag Queens. cantando rap na minha janela, entendeu? Rap ruim, porque rap ruim é meio pleonasmo, né? Mas tem uns que dá pra... Sim. Com aquela voz de Pablo Vittar, que não é nem, né, tudo zoado. Uma gralha- Isso aconteceu uma aqui. gralha assada. Um dia E eu você tá trabalhando a reclamando semana porque inteira. que espetáculo. Engraçadíssimo. Eu trabalhando a semana inteira, eu tinha que buscar a molecada, o carro fechado aqui, eu nem tinha carro, acho que era o seu, fechado aqui, e eu não podia sair, tive que me virar, me desdobrar. É uma falta de respeito, porque estamos fazendo a festa da população. Não é da população, cara. É bom deixar claro que não é moralismo. Não, Não, porra, apontando o dedo. Prática. Pô, faz o que quiser. Vida prática. O problema é isso, é que você perde o direito, inclusive, de ir e vir. Né? Que é um... Não, eu gostei da ideia. Já Se que você- gostam tanto da Revolução Francesa... Bota lá, é bota lá binário. no Interlagos, Sambódromo, sei lá, memória- tem sambódromo, Tem um monte de Memorial da lugar América feio pra Latina. isso. Memorial da Eu acho que América põe Latina, dentro do edifício Rio Copan. Tietê, por exemplo. Pô, faz umas balsas, entendeu? Aí os caras ficam assim... E também tem um problema que aí não é nem culpa do Estado. As cidades cresceram, entendeu? Cresceram muito. O Rio de 1940 não se compara ao Rio de hoje, São Paulo. Uma coisa é você fazer um bloquinho de muita culpa de carnaval Estado aí, tem em muita Santa... culpa de Estado. mas tem muito...
aquela cidadezinha que tem aqui perto, São Luís de Paraitinga. Sim, carnaval que de tinha um rua. carnavalzinho maravilhoso, Puta super carnavalzinho bonito, super legal. legal. Bonequinhos, Agora eu acho que pessoas, já não é mais já não assim. é, já virou Certeza que já virou. pizzaria. E olha só, e você vê que não é moralismo, falso moralismo, porque eu já tive a oportunidade de passar o carnaval em Veneza e foi sensacional. Os caras com aquelas Tu máscaras. humilha a gente, assim. Entendeu? Não, mas a vida do rico é vez. diferente. Uma vez, pô. É muito legal ver o rico viver. Não, mas é legal, porque foi legal. Então você vê que é uma tradição que os caras conseguiram manter com um nível bom. Sem a avacalhação, pizzaria. sem ninguém faz xixi. A avacalhação é outra cultura nacional. Não, do jeito que é. Não, então, O mas padrão tá baixo, tá tão baixo que os a caras questão tão é- muito loucos, nem mas xixi ninguém os mijou caras em mim, fazem, tá tudo... a questão é que a avacalhação é uma coisa até legal, faz parte do carnaval. O problema é a animalização mesmo. Exatamente. É o cara mijar na A rua. esculhambação faz parte. né? As marchinhas de carnaval eram uma esculhambação. Então, a né? conclusão que a gente aliás, chegou- culturalmente... Cara, ó, de verdade, eu não gosto de... Desculpa, você Não, ia não. falar. Culturalmente? Não, eu ia falar que culturalmente é uma das grandes contribuições Pra música. pra música. As marchinhas são Tem sensacionais. duas canções de carnaval que eu acho uma das mais belas da história da música brasileira. Sim. Que é As Pastorinhas e o hino do carnaval brasileiro do Lamartine Baba. As duas estão na playlist 1001 músicas para ouvir antes de morrer. exatamente. Brasileiras. O próprio samba enredo, você pega os primeiros sambas enredo. Quem lembra do último samba? Quem já ganhou? A bateria dos virou um cinco negócio, últimos. perdeu-se, tanto que assim... Foi o Rebolation, né? Eu conversei com o historiador lá, o Guilherme Almeida, e ele falou justamente isso, falou, os grandes mestres de bateria estão tudo fora. Os caras saíram fora, foram fazer... aquilo virou uma espécie foram de para a Europa, foram... locomotiva Virou de- virou uma batida única, bem próxima do funk, com uma letra extremamente... né, Porque cada escola tinha o seu swing, a sua bateria diferente. Você pega a União da Ilha, eu tô falando do carnaval de Avenida que eu gostava, achava legal. Tá certo pra ver os peitinhos, mas tudo bem. Tinha Não era um esse, bom tinha motivo. esse. Mas o carnaval. Era muito cristão. Mas o que eu mais gostava, que restou e que fica, são sambas, cara. Você pega os sambas da União da Ilha, Sim. tem samba, cara, que é coisa Bom linda. Portela, Bom Portela, Império Serrano, Mangueiras. Os Mangueira. compositores eram craques. E o começo da escola de Os samba? intérpretes eram bons, Jamelão. O começo Esses das caras- escolas de samba era um negócio muito interessante, muito popular mesmo. Começou Escola, a era ferrar, escola. Começou a ferrar Getúlio. quando o Getúlio cara. resolveu militarizar, porque virou um desfile Desfile É militar. isso que eu ia te falar. Porque, Militarizou o mas, negócio. quando eu fui no desfile de escola de samba uma vez, duas, né? Uma vez eu tentei sair, uma namorada minha tentou me convencer a desfilar, e na última hora fugi. Mas ficou ruim. Mas uma O fui vestido na... não ficou legal. Não ficou legal. Foi na Frisa. Não, porque eu falei isso, uma coisa que me irritou é essa obrigação da felicidade. Tem que estar feliz. E aquele negócio que você faz meio mecânico, né? Tô aqui, dá um sorriso, faz assim. Eu falo, cara, eu não quero fazer isso. Mas Fazer um então, bloco, eu eu posso- vi isso. Mas bloco da tristeza. qual era o artifício? Sai todo mundo triste. Vão fazer piadinhas, mas eu saí na Mangueira uma vez. Então Aí- viu a maneira de entrar. Você Sim, sai eu no bagre, sai na mangueira. Saí em cima da mangueira. Pega no bagre. O que eu vi era os caras esticando umas Aí eu ia falar isso. carreaças de, Não, a droga... Essa não... de talco. É. Em cima do bumbo, entendeu? E aí ficou Essa todo mundo... agora. Por que a bateria acelerou? Eu acho, a minha tese Acho que é pode que a ser cocaína fez um efeito de que o pessoal queria, vamos lá. Mas é. Pode ser. Então, Agora, cara, eu eu fui, fiquei então, muito mal aí eu fui na impressionado. Frisa, uma vez ali embaixo, né, com o pessoal, a gente fez um grupo, e a impressão que eu tive no desfile da escola de samba é que parecia que eu estava num desfile militar do exército chegando em Roma. E nego gritando, Entendeu? né? Vai pra Aí eu olhando aqui, aquela confusão, né, bum, 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 chegando, e o povo, o exército voltou, ganhamos a guerra. Aí o outro veio ganhar a guerra. Mais ou menos assim. Então foi claro, é legal, bonito. Cara, é um espetáculo. Mas é um espetáculo militar. Não, eu tomei bronca no- militar. Virou Então, espetáculo a gente militar. pode Não, terminar Isso é bom, porque com eu- uma intervenção militar também agora. Vem a PM com balas de borracha e gás lacrimogêneo, dispersa essa Já que merda. estamos nos milicos, vai. Então, eu tenho, na minha biografia, eu vou guardar isso, que agora, nesse papo, é que eu percebi. Eu subverti o próprio carnaval. Porque quando eu desfilei, não vou falar o nome da escola, que é capaz deles me perseguirem. Mas eu devo ter derrubado uns 10 pontos do quesito evolução. Porque eu fiz quadrilha. Você pode imaginar, tomei uma bronca do fulano lá. Você pergunta se eu parei. Cara, já que eu tô aqui, eu vou fazer o que eu quiser.
Pagou uma grana, porque é caro. É caro, uma fantasia, é caro, Isso foi em cara. 2008, 2007, sei lá. Eu tenho também memórias do carnaval. Eu acho que acontece com muita gente isso, que as pessoas ainda têm uma memória de um carnaval que não existe mais, ou talvez esteja restrito a pouquíssimos lugares Algumas e pouquíssimas cidades do interior. que é um carnaval muito legal, assim. E eu não sou nunca fui muito de carnaval, mas eu gostaria muito, por exemplo, de levar meus filhos num bloquinho, eles vestidos de pirata, Em Ouro Preto, sei lá. em Ouro Preto com as bandinhas tocando com metais de preferência, o Getúlio que vai ser. E Chama o que Thomas. que é um espírito, é justamente Thomas e o Farinazzo. esse espírito de uma liberdade controlada e de uma alegria tola, que não tem motivo. Tipo assim, hoje é o dia de ser alegre hoje eu e vou de ser dançar. feliz, acabou. Então, assim, Espontâneo. a gente volta a um discurso que sempre permeou o carnaval, foi proibido em 1800 e pouco, 1840, ainda no Império os intrudos foram proibidos e não adiantou porra nenhuma, obviamente, foi a lei que não pegou. E sempre falar, mas o verdadeiro carnaval, também não quero entrar nessa coisa do Meia-Noite em Paris, né, que antigamente era... Não. Mas a gente tentar, se for fazer o carnaval, a gente como... O povo, se a gente for um povo um pouco mais virtuoso, a gente consegue ter essa festa, que não é uma festa Menos ruim. bárbaro, né? E voltar a fazer a quaresma, né, gente? Porra. Partindo daquela questão que é uma questão que o Olavo sempre fala, partindo da realidade. Nós não estamos falando de nada da nossa... Entendeu? É uma evidência que o carnaval hoje é um negócio bizarro. Você vê, né? Sim, você vê, sim. você passa, você vê cocô, você vê gente Especialmente nas caída, metrópoles. gente caída. sobretudo nas metrópoles. Até porque eu vou voltar uma experiência minha que eu tive em Ilha Grande, cara. Eu passei um carnaval Tava lá preso. em 2001. Ilha Grande. Era presídio, mas virou... Sim. E aí, cara, a gente passou um primeiro dia extremamente chato, né? Todo mundo folia, mas a gente numa turminha pequena. E entre a gente mesmo já estava de saco cheio. Vejo o cara do ano todo, vou passar o carnaval, coisa cansa, né? E aí no segundo dia a gente parou cara, era uma coisa bem barroca o bar do cara. E a gente começou a cantar, nós quatro, marchinha de carnaval, não sei o quê. Cara, no final da noite devia ter umas 300 pessoas. Isso é o 300 verdadeiro pessoas espírito. cantando junto, cara. Parecia um negócio Que legal isso. Mas que insano. coisa mais No dia saudável. seguinte, como é que tá? Aí virou um negócio de família, justamente assim, sem nenhuma apelação. Só cantando música antiga, cara. Isso ficou... basicamente isso. Então, tem coisas boas. Eu acho que tem... Uma ode à alegria, de certa forma, deveria ser. Deveria ser, mas não é mais. Não tem sido. Porque não tem mais sentido a Páscoa. É a mesma. Qual que é a diferença da Páscoa pro Carnaval hoje? É um feriado. É um feriado. É isso aí. metade vai curtir nos Na blocos, praia, provavelmente vai ter o Carna Páscoa. Pode ter certeza. Uma parte vai Tem pra praia Carnatal, pegar tem praia, Carnapáscoa. o outro vai pegar a natureza e Sim, esquece. exatamente. O cara vai fritar no sol lá na Praia Grande. Aliás, um ponto no bom que você Guarujá. falou é que o carnaval, aliás, isso o Padre Paulo comentou também, que é entre o Natal e a Páscoa tem o advento, Então, a anunciação, isso, bem no meio. Isso. Que é interessante isso, né? Porque fica bem entre o carnaval, o nascimento e a morte. E o carnaval também fica nesse meio, né? Você que percebeu. Que seria justamente assim, bom, é onde está mais distante do nascimento e da morte. Sim, aqui distante, sim, né? isso. E aí você fala assim, bom, vamos dar uma explodida. Simbolicamente isso pode ser uma coisa sentido social, interessante. isso. Sentido não espiritual. Eu acho que o que vale é a gente voltar a prestar atenção no significado das coisas mesmo, né? Sim, a simbologia. Isso serve pro Natal, o significado, Carnaval, a Páscoa. Exato, a Páscoa. Porque senão o nego começa a enfiar um monte de coisa esquisita no nosso dia a dia, na nossa cultura, a gente nem percebe. Igual os americanos que estão aí, né? Bom, Caralho, você foi pros americanos. não, os caras são muito doidos. Segunda-feira, dia da lua. Dia do Saturno Então, no sábado. é a substituição. Você tirou Deus, você tem que achar alguma coisa para pôr no lugar. E vai não sempre pode- botar porcaria, cara. A gente se sacaneia, mas existe realmente um problema espiritual aí. Muito que as grave, pessoas hoje muito estão. grave. Sim. O paganismo, a gente já falou aqui. Também existe no carnaval e tem cara que leva isso a sério mesmo. Sim. Pra Satã mesmo, aquelas Baixa o coisas. baco. Como, verdade. como na escola de samba, que tinha aquela coisa ridícula, né? Fizeram e deu merda, né? No ano seguinte
2020, que teve a pandemia. E não Deus teve pesa a carnaval. mão. Deus pesa a mão. Deus pesa Não, e ainda Coincidências, o vagabundo ainda meteu o bem sempre vence no final, numa entrevista, depois de meter lá aquela encenação ridícula. Enfim, assim, essa coisa, o respeito, coisas que a gente já falou até em outro programa, que eu acho que não foi ao ar ainda, que é o negócio, você precisar ter uma plaquinha no banheiro, não faça xixi fora do vaso, é mais ou menos o que está acontecendo no carnaval. Vamos ter que criar um monte de regra. Não passa a mão na menina, não beija sem ela, não é não. Né? Começa a falar assim, não mija no prédio dos outros. Então você começa a ter uma situação básica de ridícula. De civilidade. E é isso aí. Mas aproveitem o carnaval. Quer dizer, como der. mais um trocadilho tosco, né? A festa deixou de ser confete serpentina, para virar bofete fedentina. Boa. Muito É isso bom. aí. Mais alguma coisa a Só dizer? isso, bom carnaval pra vocês. Bom carnaval. Bom carnaval. Tem, tem um juízo. É isso aí. Se não gosta escolhemos. da festa, pelo menos tenta manter o espírito em dia. Isso. E aproveita. Deboche é bom. Deboche É bom. aí, faz uma palhaçada. Não, putz, a gente esqueceu, cara. Não A deixa não de seguir. respondeu uma pergunta mais importante. Que hora sai o nosso bloco? Não, pô, a pergunta. Será que ele é? O Arthur, pô, ele é Arthur. especialista, eu acho, nessas coisas. Em Tem tráfico- uma tráfico- pergunta tem que falar que de tráfico de drogas. a gente não respondeu. O que é Golden Shower? Eu pedi pra eu ser especialista nessa porra. Carioca, né? Eu vou contratar um advogado. Tudo advogado eu entendi.